Durante décadas, o dólar foi considerado o coração da economia mundial. A moeda que decide guerras, sustenta impérios e define o destino de países inteiros. Mas, nos bastidores do poder global, algo começou a mudar. Alianças silenciosas estão sendo formadas, novos sistemas financeiros estão surgindo. E um gigante que cresceu nas sombras pode estar preparando a maior transformação econômica da história moderna. O mais inquietante é que essa mudança pode já ter começado. E quando o mundo finalmente perceber o que está acontecendo, talvez seja tarde demais para impedir. E as globais? A China parece estar liderando essa revolução tecnológica monetária. Para entender como essa transformação pode redefinir o futuro do sistema financeiro internacional, precisamos analisar o próximo capítulo dessa história: a revolução das moedas digitais e o papel do yuan digital na disputa pelo controle econômico global. Após a Segunda Guerra Mundial, o planeta estava economicamente devastado, Europa destruída, Ásia em reconstrução. E apenas um país emergia mais forte do que antes: os Estados Unidos. Foi nesse cenário que nasceu o Acordo de Bretton Woods, em 1944. O objetivo era criar estabilidade econômica global. Mas o acordo também estabeleceu algo que mudaria a história financeira mundial. O dólar passou a ser lastreado em ouro, e várias moedas passaram a depender dele. Naquele momento, os Estados Unidos possuíam cerca de 2/3 das reservas mundiais de ouro. Isso transformou o dólar na principal referência econômica global. Países começaram a armazenar suas reservas internacionais em dólares. Grandes negociações comerciais passaram a ser feitas utilizando a moeda americana. Mas o verdadeiro salto de poder veio nos anos 70. Os Estados Unidos enfrentavam dificuldades econômicas e tomaram uma decisão histórica: romperam a ligação direta entre dólar e ouro. O chamado choque Nixon poderia ter enfraquecido a moeda americana, mas aconteceu exatamente o contrário. Os Estados Unidos criaram um novo sistema, o petrodólar. Através de acordos estratégicos com grandes produtores de petróleo, o petróleo passou a ser vendido internacionalmente exclusivamente em dólares. Isso criou uma dependência global gigantesca. Qualquer país que precisasse comprar energia precisava antes comprar dólares. Esse sistema consolidou o domínio econômico americano por décadas. Além disso, o controle do sistema financeiro internacional permitiu aos Estados Unidos aplicar sanções econômicas e exercer enorme influência política. The projections are global. live. Bitcoin is surging. This validates our strategy. Monitor the trends. What about the euro hedges? Adjusting now. Nas últimas décadas, uma nova potência começou a crescer e questionar essa estrutura: a China. Ao longo da história, impérios expandiam seu poder através da conquista territorial. A China decidiu fazer diferente. Em 2013, o presidente Xi Jinping anunciou a iniciativa do Cinturão e Rota, conhecida como Nova Rota da Seda. Oficialmente, era um projeto de infraestrutura global. Mas estrategicamente, era algo muito maior. O plano consiste em construir portos, ferrovias, rodovias, gasodutos e centros logísticos conectando Ásia, Europa, África e América Latina. Hoje, mais de 140 países participam da iniciativa. Ao financiar essas infraestruturas, a China cria dependência econômica e fortalece sua influência global. Controlar rotas comerciais significa controlar economias inteiras. Mas existe um detalhe estratégico ainda mais importante. Muitos desses contratos são feitos utilizando o yuan, a moeda chinesa. Isso reduz a necessidade do uso do dólar nas transações internacionais. Além da infraestrutura física, a China também investe em redes digitais, telecomunicações e tecnologia em diversos países. Essa estratégia cria uma rede econômica global sob forte influência chinesa. Para Pequim, essa expansão representa poder sem necessidade de confrontos militares. Mas a nova Rota da Seda é apenas parte de um plano maior.
A China também começou a construir sistemas financeiros alternativos ao modelo dominado pelo Ocidente. Transformar uma moeda em referência global é extremamente difícil. Durante muito tempo, o yuan era usado quase exclusivamente dentro da China. Mas com o crescimento econômico chinês, o governo percebeu que depender do dólar era um risco estratégico. Se conflitos políticos surgissem, o acesso ao sistema financeiro internacional poderia ser usado contra o país. Então Pequim iniciou um plano silencioso para internacionalizar o yuan. O primeiro passo foi criar acordos comerciais bilaterais permitindo negociações usando moedas locais ou yuan. Países como Rússia, Irã e Arábia Saudita começaram a ampliar esse tipo de comércio. A China também criou instituições financeiras alternativas, como o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS e o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Esses bancos oferecem financiamento internacional fora das instituições dominadas pelo Ocidente. Outro movimento fundamental foi o desenvolvimento do sistema CIPS, uma alternativa ao sistema SWIFT utilizado pelos bancos internacionais. Isso permite transações globais utilizando o yuan sem depender da infraestrutura financeira ocidental. Além disso, o Fundo Monetário Internacional incluiu o yuan na cesta de moedas internacionais em 2016, um marco histórico. Mas talvez o projeto mais revolucionário seja o yuan digital. Uma moeda emitida pelo Banco Central Chinês que permite transações rápidas, baratas e potencialmente independentes dos sistemas financeiros tradicionais. Essa tecnologia pode transformar completamente o comércio internacional. E ela conecta diretamente à próxima etapa dessa transformação global. O dinheiro sempre evoluiu ao longo da história, já foi ouro, prata, papel, sistemas eletrônicos. Agora, o mundo pode estar entrando na era das moedas digitais soberanas. A China lidera esse movimento com o yuan digital. Diferente das criptomoedas descentralizadas, essa moeda é controlada pelo governo chinês e permite transações instantâneas e rastreáveis. Se moedas digitais se tornarem comuns no comércio global, elas podem reduzir a dependência de sistemas bancários tradicionais. Isso pode alterar profundamente o equilíbrio econômico mundial. O dólar provavelmente continuará sendo uma das moedas mais importantes do planeta. Mas ele pode deixar de ocupar a posição dominante que manteve por décadas. Essa mudança pode redistribuir o poder geopolítico global. Sanções econômicas podem perder força, novas alianças comerciais podem surgir. Economias emergentes podem ganhar mais autonomia. Para cidadãos comuns, essas transformações podem afetar taxas de câmbio, custo de produtos importados e estabilidade econômica. A história mostra que nenhuma moeda dominante permanece para sempre. O florim holandês dominou o século XVII, a libra britânica assumiu o século XIX, o dólar liderou após a Segunda Guerra Mundial. Agora, o mundo pode estar entrando em mais uma transição histórica. Mas dessa vez, em um cenário de globalização e tecnologia sem precedentes. Talvez o dólar continue dominante por décadas. Talvez o mundo caminhe para um sistema onde várias moedas dividem protagonismo. Ou talvez surjam modelos completamente novos baseados em tecnologia digital. O que é certo é que a economia mundial nunca permanece estática. Ela reflete as disputas de poder, inovação tecnológica e transformações sociais que moldam a história humana. E talvez, no futuro, historiadores olhem para este período como o início de uma nova era econômica global. Uma era onde o dinheiro se torna uma das principais armas geopolíticas do século XXI. E enquanto essa transformação continua acontecendo silenciosamente, uma pergunta permanece. Estamos assistindo ao início do fim do domínio do dólar? Ou apenas ao nascimento de um novo equilíbrio econômico mundial?